mais um episódio aqui do Projeto 503. São 503 questões revisadas para você ser aprovado. Eu sou o professor Victor Roberto, sou enfermeiro, mestre em Ciências da Saúde e vou estar aqui hoje corrigindo as nossas questões de saúde do idoso. Muita coisa aqui para a gente conversar, beleza? Então, vamos dar início, vamos começar, vamos para cima aqui. Lembrando aí os professores que fazem parte do projeto, que estão aqui engajados em ajudar você na sua aprovação. Primeira questão. Os idosos estão predispostos a quedas e podem apresentar retardo dos sinais de choque secundários à perda sanguínea. Por isso é importante o enfermeiro saber que, galera, olha só, ele está falando sobre paciente apresentar sinais de choque. Primeira coisa que nós temos numa questão dessa, identificar qual é o tipo de choque. Aqui ele está falando choque secundário à perda sanguínea. Ou seja, se está tendo perda sanguínea, está tendo a perda de volume, eu tenho um choque hipovolêmico. Hipovolêmico. Vitor, por que eu preciso saber disso? Porque se você sabe disso, você consegue identificar as características que pode vir a aparecer no seu paciente, no caso, no nosso idoso. Então vamos lá, letra A. Pode não ocorrer a taquicardia compensatória secundária à hipovolemia, pois há alterações no músculo cardíaco que o torna mais delgado, ou seja, mais fino, resultando em uma diminuição da força de contratilidade, além de ser menos sensível às catecolaminas endógenas e exógenas. Verdadeiro, corretíssimo a letra A. Né? Por que não obrigatoriamente vai ocorrer a taquicardia? Porque durante esse choque, né, secundário à perda sanguínea, eu vou ter o quê? Uma diminuição, né, uma alteração da musculatura cardíaca. E essa alteração da musculatura cardíaca, o que ela faz com a frequência? Né? Pode diminuir. Por quê? Porque vai diminuir a contratilidade, certo? Além de ela ficar menos sensível às catecolaminas. Então, resposta letra A. Vamos justificar as outras. Letra B. Pode não ocorrer arritmias secundárias à hipervolemia. É a hipervolemia, gente? Não. Hipovolemia. Pois não há alteração no músculo cardíaco. Não há alteração? Há alteração, né? Temos alteração. O aumento da força de contratilidade é uma diminuição, além de ser menos sensível às catecolaminas. Então, letra B tem erro de cima e embaixo na alternativa. Letra C. Pode ocorrer a taquicardia compensatória secundária à hipovolemia, né? Então, pode ocorrer taquicardia compensatória secundária à hipovolemia, pois há alteração no músculo cardíaco que o torna mais delgado, resultando em diminuição da força de contratilidade, além de ser mais sensível às catecolaminas endógenas e exógenas. Bom, a gente já viu que é menos sensível. E outra, pode não ocorrer, tá? Pode não ocorrer a taquicardia compensatória à hipovolemia. Né? A gente tem que, normalmente, se tem essa taquicardia, mas devido a essa alteração do músculo cardíaco, isso pode não ocorrer. Tá? Lembrar, a taquicardia ela é o quê? Um dos sinais, né, do choque. Né? Então, quando eu tenho essa pequena alteração, né, no músculo cardíaco, pode acontecer de não acontecer a taquicardia compensatória secundária. Letra D. Pode não ocorrer a taquicardia compensatória secundária à hipovolemia. Ok? Pois há alterações no músculo cardíaco intermitente que o tornam menos delgado, resultando em diminuição da força de contratilidade, além de ser menos sensível às catecolaminas. Olha só, o músculo cardíaco torna menos delgado? Não, ele se torna mais delgado. Por isso a letra D está incorreta. E a letra E. Pode ocorrer a taquicardia compensatória primária, hipovolemia, pois não há alterações no músculo cardíaco. Não há, gente, a gente já viu que tem alteração, o que torna mais delgado, né, correto, resultando em um aumento da força de contratilidade? Não, é diminuição,
além de ser menos sensível às catecolaminas endógenas e exógenas. Então, justificado todas as letras, atenção para as características, para os sinais e sintomas de choque no idoso, beleza? Próxima questão. Paciente idoso em internação prolongada desenvolve lesão por pressão não infectada em região sacral. Em estágio 3, com presença de tecido desvitalizado em abundância. Após a avaliação, o enfermeiro indica o desbridamento da lesão. Que tipo de desbridamento poderia ser utilizado? Então vamos lá. Vamos fazer uma pequena lembrança. Quando que eu tenho lesão por pressão, estágio 1, quando a pele está intacta, com hiperemia, que não embranquece, Então, esse é a lesão por pressão estágio 1. A pele está intacta. A lesão por pressão estágio 2 é quando eu tenho a pele parcialmente comprometida, aqui no caso a derme, certo? Lesão por pressão, estágio 3, eu tenho a pele totalmente comprometida, que aí já atingiu a hipoderme, Então eles falam assim, perda da pele em sua espessura parcial, lesão por pressão estágio 2. Perda da pele em sua espessura total, lesão por pressão estágio 3, tá? Lesão por estágio 4. Eu tenho perda da pele em sua espessura total, mais acometimentos de músculo, faces, ossos ou cartilagem, beleza? E aí, é a lesão por pressão lesão por pressão 4, eu tenho perda da pele em sua espessura total, mais acometimento de músculo, cartilagem, ossos, tendões, certo? Então eu tenho esses 3 tipos de lesão por pressão. E aqui ele me fala que é um paciente que está em estágio 3 e que esse paciente apresenta muito tecido desvitalizado. Então, qual entre esses aqui eu posso recomendar? Então, olha só, letra A, debridamento cirúrgico com auxílio de lâmina de bisturi. Olha só, presença de tecido desvitalizado. Ele não me falou na quantidade de exudato. Ele em momento nenhum fala se tem pouco exudato, muito exudato, moderado exudato. Então, a cirúrgica com uso de lâmina é uma alternativa? Sim, é uma alternativa. Vamos ver as outras questões. Letra B, autolítico com a terapia de Margot. Vitor, eu não sei o que é essa terapia de Margot. Bom, primeiro que a terapia de Margot não é autolítico, ela é biológico. Tá? É conhecido também como a terapia larval. Tá? É quando se coloca algumas larvas ali para fazer o debridamento daquele tecido desvitalizado. Letra C, enzimático com uso de hidrogel. Bom, o uso de hidrogel, gente, lembrando que a gente tem um hidrogel com alginato e sem alginato. O hidrogel ele vai ser utilizado para quando? Para quando eu tenho ferida exudativa. E ele não me falou isso. Então eu deixo um ponto de interrogação. Por quê? Ele só me falou que tem muito tecido desvitalizado. Mas ele não falou que tipo de necrose que é. É uma necrose de liquefação? É uma necrose
já seca. Então, ele não falou. Então, enzimático com o uso de hidrogel, a gente ficaria em dúvida, né? Porque eu não tenho características que me indicariam o hidrogel, tá? Letra B, biológico com o uso de papaína. Não, né? A papaína ela é um desbridamento químico, tá? Então, não poderia ser a letra D. Então, eu ficaria entre a letra A e a letra C. E aí, pessoal, o mais correto, por eu não ter características, né, como a questão do exudato, a letra A, cirúrgico com auxílio de lâmina de bisturi. Beleza? Tranquilo? Tudo 12 por 8? Vamos continuar? Vamos para a nossa próxima questão. O histórico de enfermagem aponta vários pontos que necessitam atenção especial do enfermeiro. Em se tratando de idosos, geralmente são identificados vários diagnósticos de enfermagem simultaneamente presentes. Para nortear a escolha dos diagnósticos de enfermagem, o enfermeiro deve considerar prioritariamente. Então, olha só, nós sabemos que os idosos, muitas das vezes, eles têm o quê? Multicomorbidades, ou seja, muitas doenças, né? Muitas das vezes ele tem dislipidemia, ele tem diabetes, ele tem hipertensão, pacientes que não tratam, não têm adesão, às vezes tem insuficiência renal, tem as retinopatias, neuropatias. Então, muitas das vezes, os pacientes idosos, eles têm multicomorbidades, certo? E aí, isso leva a gente, na hora de fazer o nosso processo de enfermagem, na hora da gente fazer o levantamento, ter muitos diagnósticos associados. E aí a gente fica se perguntando, qual eu vou levantar primeiro? Quais são essas prioridades? É isso que a questão quer dizer, tá? E nesse caso, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou lembrar, né, da questão do risco, né? Eu sempre tenho que promover, né, a promoção da saúde e a prevenção. Então, preocupar com os riscos a quais aquele idoso está exposto. Seja para risco de queda, seja para risco de marcha desequilibrada, seja para risco de incontinência. Então, eu vou priorizar o quê? Eu vou priorizar primeiro as condições, né, os diagnósticos de enfermagem que falam sobre condições que deixam o meu idoso de enfermagem em risco. Logo depois, eu vou colocar o quê? As prioridades do idoso e do cuidador, né? Então, eu vou lá fazer meu plano de enfermagem. Primeiramente, determinei quais são as condições que deixam o idoso, né, em risco, né? Então, eu tenho que evitar a queda, por exemplo. Eu tenho que evitar que a polifarmácia me traga incontinência. Eu tenho que evitar que o sono inadequado me leve a um problema maior de descompensação hipertensa. Então, sempre pensando o quê? Primeiro, nas condições que colocam em risco a paciente. Depois eu pensei nessas questões de risco, né? Agora eu vou pensar no paciente e no cuidador. Ou seja, eu vou ver o que mais incomoda esse idoso, o que mais incomoda esse cuidador, e vou fazer esses diagnósticos. Em seguida, eu vou falar sobre os diagnósticos relacionados ao seu dia a dia, né? Aos diagnósticos que falam sobre a manutenção da funcionalidade e da qualidade de vida. Beleza? Então, se eu for pensar cronologicamente na saúde do idoso, aonde eu tenho multicomorbidades e aonde eu tenho um idoso com muitos diagnósticos, eu sempre vou, primeiro, sempre pensar em promoção e prevenção da saúde. Tá? Então, promovo e previno agravos, previno novos acontecimentos, previno novas doenças, certo? Depois, eu vou, né, ver quais são as necessidades, né, do indivíduo idoso e do seu cuidador. E por último, eu vou fazer os diagnósticos relacionados à sua manutenção da saúde e à sua qualidade de vida. Então, vamos ver qual é a alternativa que traz essa sequência? Então, vamos lá. Letra A. Os diagnósticos de enfermagem associados a condições que colocam a vida do idoso em risco, ok, é o que nós falamos. Diagnóstico de enfermagem associado ao que mais incomoda idoso e cuidador, ok. E diagnóstico de enfermagem relacionado à mudança no seu dia a dia e qualidade de vida de idosos e cuidadores, ok. Então, letra A é a nossa resposta, tá? Então,
Então, olha, letra B, doenças relacionadas com a manutenção do seu dia a dia e qualidade de vida de idosos e cuidadores. Não, esse aqui é o terceiro. Os diagnósticos associados a condições que colocam a vida do idoso em risco seria o primeiro. E o diagnóstico associado ao que mais incomoda o idoso e seu cuidador seria o segundo. Então, a ordem está incorreta. Letra C. Diagnóstico de enfermagem associado ao que mais incomoda o idoso e seu cuidador. Geralmente as pessoas realmente acham que esse é o diagnóstico, né, prioritário. Não, tá? O diagnóstico prioritário é aquele que coloca as condições de vida do idoso em risco. Esse daqui é o segundo. Diagnóstico relacionado com a mudança de saúde no dia a dia e qualidade de vida dos idosos e cuidadores. Não, esse é o terceiro. E o diagnóstico de enfermagem associado às condições que colocam a vida de risco do idoso. Esse é o primeiro. Letra D. Diagnósticos associados ao que mais incomoda o idoso com a manutenção da saúde no seu dia a dia. Mais uma vez, esse daqui ele é aqui é o segundo e aqui o terceiro, tá? Diagnóstico de enfermagem associado ao que mais incomoda o idoso e seu cuidador. Isso é a segunda prioridade. Condições que colocam a vida do idoso em risco. Essa é a primeira prioridade. E aqui, a manutenção da saúde no seu dia a dia e qualidade de vida, a terceira. Então, caiu alguma questão sobre prioridade de diagnósticos de enfermagem nos idosos. Primeiro, diagnósticos que vão relacionar a condições de vida que coloquem em risco o idoso. Segundo, diagnósticos associados ao que incomoda o idoso e ao cuidador. Cuidado, ao idoso e ao cuidador, não é somente ao cuidador, tá? E terceiro, os diagnósticos que mantêm, né, as condições de saúde do dia a dia e qualidade de vida. Então, letra A é a nossa resposta. Próxima questão. O envelhecimento populacional ocorre de forma progressiva e se inicia com a queda da fecundidade, levando a uma redução na proporção da população jovem e aumento da população idosa. Diante disso, assinale a alternativa correta no que diz respeito a essa situação no Brasil. Bom, pessoal, ele está falando então a respeito do processo de envelhecimento. Gente, um dos tópicos que mais cai nas provas é a questão da transição epidemiográfica brasileira, a questão do envelhecimento. E isso tem cobrado não só na parte específica, né, para quem vai fazer saúde do idoso, mas isso tem sido cobrado bastante nas provas de conhecimentos gerais, tá? Muitos editais, agora, lá no tópico conhecimento geral, ele já traz transição epidemiográfica brasileira ou transição epidemiológica brasileira, né? Ele quer saber o que está acontecendo. E aqui nessa questão ele vai falar um pouquinho desse processo de envelhecimento. Então, olha só, é correto dizer que no Brasil, letra A, a população muito idosa, acima de 80 anos, é o segmento populacional que mais cresce. E nesse segmento prevalece o sexo feminino. Letra B, a população muito idosa, acima de 80 anos, é o segmento populacional que mais cresce. E neste segmento prevalece o sexo masculino. A população muito idosa, acima de 80 anos, é o segmento populacional que mais cresce. E nesse segmento não há diferença na prevalência entre os sexos. E letra D, a população adulta jovem cresce na mesma proporção da população muito idosa. E letra E, ainda não se nota envelhecimento populacional significativo como ocorre nos países em desenvolvidos. Então, olha só. Vamos começar de baixo para cima. Letra E, ainda não se nota envelhecimento populacional significativo. Pessoal, por que se fala em reforma da Previdência? Por que se fala em reforma trabalhista? Por que se fala em reforma da economia? Por que se fala em reforma administrativa? Porque a população está envelhecendo. É por isso. E a população está envelhecendo e as mulheres estão tendo menos filhos. Então, falar que ainda não se nota esse envelhecimento, se nota. Tá? E uma prova disso é a pirâmide etária brasileira. A pirâmide etária que tinha uma base alargada e um topo estreito, está mudando, está invertendo. O topo está se aumentando e a base está diminuindo. E aí o que chama atenção é esse topo. Porque o topo que mais tem aumentado é da população com mais de 80 anos. Sabemos que hoje a expectativa de vida em 2020
do brasileiro, independente do sexo, é de 76 anos e 9 meses. Ou seja, quase 77 anos. Para as mulheres, já chega a 80 anos de idade, ou seja, pessoa que nasce independente do sexo é quase 77 anos a expectativa de vida. As mulheres chegam a 80 anos já, e os homens 72 anos. Então, uma característica desse envelhecimento que está acontecendo e que é visível é o aumento do topo dessa pirâmide, principalmente dos que têm mais de 80 anos, certo? Letra D. A população adulta jovem cresce na mesma proporção da população muito idosa? Falso. A adulta jovem ela não cresce na mesma proporção, até porque eu estou tendo o quê? Diminuição da taxa de fecundidade. Eu falo muito isso, né? Eu dou muito ao exemplo meu mesmo, da minha própria família. Né? Acho que se alguém da minha família ver aí, ele vai até rir. Então, assim, a minha avó materna teve 13 filhos. A minha avó paterna teve 14 filhos. Ou seja, eu tenho 27 tios. Pensa no tamanho da família. Vitor do céu, onde esse povo morava tinha televisão, não. Não tinha mesmo não, gente. Interior de Minas, zona rural, não tinha muita televisão, né? Naquela época nem tinha. Então, isso, gente, foi se perpetuando durante muitos anos, né? As pessoas terem 6, 7, 8, 9, 10 filhos, né? Mas por quê? Principalmente questão econômica e cultural, né? Muitas das vezes o homem era o provedor e a mulher era a cuidadora da casa. E ela deveria servir ao seu homem, né, de forma como cuidar dos filhos e das casas e servir sexualmente. Era muito visto isso. E isso mudou. E quando isso começa a mudar? Com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Tá? E aí, então, a gente começa a ter o quê? Uma diminuição na taxa de fecundidade. Esses filhos dos meus avós, eles não têm 8, 9, 10 filhos. A média é de quê? 2 a 3 filhos. E hoje, a média tem sido de quanto? A mulher está deixando para ter um filho depois dos 30 anos. Antigamente, a mulher começava a ter filho a partir dos 18, 19, 20. Mas quando eu falo antigamente 18, 19, 20, não quer dizer que hoje não tenha. Tem. Mas antigamente, né, nos séculos passados, nas décadas de 50, década de 40, era normal, vamos dizer assim, a mulher ter filhos cedo. Hoje não. A mulher, por estar inserida no mercado de trabalho, ela está prolongando, ela está postergando o momento de virar mãe, tá? É uma característica. E aí, né, como eu disse, a mulher ela vive mais do que o homem. Tá? E essa questão que ele traz aqui da população acima de 80 anos, que ele chama de população muito idosa. Pessoal, realmente, como eu disse, essa é a população que mais tem crescido, que é a população de muitos idosos. Tá? E aí, em 2017, o Estatuto do Idoso, Lei 10.741, ele traz falando que, né, justificando esse envelhecimento, ele fala o seguinte: o idoso tem prioridade sobre as demais pessoas. Só que agora, os mais idosos, ou seja, aqueles com mais de 80 anos, terão prioridade sobre os demais idosos. Então isso é justificável, isto é legal. Realmente, a gente está envelhecendo com uma população mais idosa. E, consequentemente, essa população é mais do sexo feminino e do sexo masculino, não tem diferença. Gente, é predominantemente do sexo feminino. Por quê? Porque a mulher se cuida mais, a mulher tem mais... adequa mais a serviços de promoção, de prevenção de saúde, ao contrário do homem, né? Então, resposta, letra A. A população muito idosa, acima dos 80 anos, é o segmento populacional que mais cresce. E esse segmento prevalece o sexo feminino. Gente, atenção para um tópico da feminilização do envelhecimento que a gente fala, é que a maioria das idosas se concentram na zona urbana. Tá? A maioria das idosas se concentram na zona urbana, enquanto a maioria dos idosos se encontram na zona rural. Próxima questão. A essência do ser humano envolve esferas biológicas, sociais, psíquicas e espirituais. Diante disso, assinale a alternativa correta. Bom, a essência do ser humano envolve
aspectos biológicos, sociais, psíquicos e espirituais. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o envelhecimento também sofre com esses aspectos. Então vamos ver o que ele vai falar aqui? Letra A. Durante o envelhecimento, ocorre naturalmente perda de reserva funcional, que são mudanças irreversíveis inerentes à idade cronológica, pessoal. Durante o desenvolvimento, ocorre perda funcional? Sim. Naturalmente? Sim. É normal. Né? A gente vai ter principalmente, né, se a gente for lembrar lá da fragilidade, né, da vulnerabilidade proposta e falada por Freud, a gente vê que nós temos aqui uma tríade. A sarcopenia, a desregulação neuroendócrina e diminuição da imunidade, principalmente. Naturalmente isso acontece? Acontece. Agora, são mudanças irreversíveis? Não. Esse tipo aqui, ela é reversível. Por quê? Porque isso depende do estilo de vida, tá bom? Quando eu falo que o envelhecimento ele é irreversível, eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que todo mundo vai envelhecer, não tem como. Agora, falar que é totalmente irreversível, né, a questão da perda da reserva funcional, quando eu falo em perda de reserva funcional, eu estou falando em perda de autonomia e independência. Ela é toda irreversível? Não, tá? Então, por isso está incorreto. Lembrar, gente, reserva funcional é igual a autonomia e independência. Certo? Também chamado de funcionalidade. Então, letra A incorreta. Letra B. A idade cronológica é um fator mais importante e se levar em conta no processo do envelhecimento, pois é um grande fator que dita quais condutas devem ser tomadas em determinada faixa etária. Olha só, o que vai levar em conta para ser tomado em cada faixa etária não é somente a idade. Falso, tá? A idade não é o mais importante. Eu tenho que levar em consideração o quê? Idade, sexo, comorbidade, estilo de vida, tudo isso. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, olha, todos os idosos com 70, 75 anos é recomendado fazer isso. Por quê? Porque o envelhecimento ele é heterogêneo. Então essa questão, né, das condutas, elas são individuais. Eu não posso dizer que por exemplo, a idade cronológica é o principal fator. Não, tá bom? E aqui, se a gente fosse ver, o principal fator é o estilo de vida da pessoa. Letra C. O envelhecimento ocorre de forma homogênea, principalmente nos muitos idosos. Gente, falso. Vocês viram essa palavra, vocês correm dela. O envelhecimento, ele é heterogêneo. Eu envelheço diferente de você que está me vendo, que envelhece diferente do meu diretor, que envelhece diferente do cara da rua. Cada um envelhece de forma diferente. Por isso ele é heterogêneo. Letra D. Durante o envelhecimento deve ser priorizado os cuidados com o aspecto biológico, mais do que as demais esferas, pois é o parâmetro mais acurado para avaliar a saúde do idoso. Falso. Falso. Quando eu vou fazer uma avaliação do idoso, eu avalio ele em todas as suas dimensões. Dimensão biológica, dimensão social, dimensão cultural, dimensão espiritual. Gente, não tem como. O corpo, ele não pode ser segmentado desse jeito. Então, o envelhecimento, eu tenho que priorizar cuidados biológicos? Não, está errado. Eu tenho que olhar todos, toda a essência, como o próprio enunciado da questão já me disse. Letra E. Durante o envelhecimento ocorre naturalmente perda de reserva funcional, ok. Mas nem todas as mudanças são irreversíveis, certo? Nem todas as mudanças são irreversíveis, algumas são, outras não. Pois pode ocorrer a plasticidade no processo de envelhecimento. Então, aqui está correto, letra E, a nossa resposta. Galerinha, vamos fazer uma pausa? Fique por aí que ainda tem mais questões para a gente resolver. Nós voltamos já já.
Oi pessoal, tudo bem? Professora Lígia Carvalheiro novamente aqui com o intuito de te ajudar a ser nomeado e nomeada. Fazer questões aí o coração do seu preparo, então junto com a teoria ela vem refinar, conferir se você realmente entendeu o conteúdo e copiar o que você vai fazer lá no dia. Lá no dia vai ser o quê? Questões. Você precisa acertar. Então, o momento de errar é agora. Não se frustre com os seus erros. Quem mais passa, quem começa a ser nomeado em vários concursos, aquele cara bam que passa no concurso top, saiba que com certeza ele errou questão pra caramba. Até começar a acertar e manter os acertos e aumentando esse índice de acertos, é fato que ele errou. E ele errou muito porque ele fez muito. E esse é o caminho. Tá bom? Então vamos começar aqui direto com as questões. Olha só, tema aqui nosso dentro de saúde coletiva. O processo de territorialização constitui-se na definição dos diferentes espaços de vida das populações e que dão a base territorial para a constituição de redes de atenção à saúde. Aqui ele já usou vários conceitos, né? Rede, território, enfim, vamos ver o que ele pede aqui. No que se refere ao processo de territorialização e ao diagnóstico situacional em saúde, mais um termo aqui importante, julgue os itens a seguir. Presta atenção. Uma das concepções de território sanitário torna-o de forma naturalizada como um espaço físico que está dado e pronto. Nesta concepção, prevalecem os critérios geofísicos na construção de um território solo. Eu já te adianto que tem um autor que vale a pena, quando você quiser dar um complemento aí, a você ler sobre ele. E ele é Mendes. Existem alguns arquivos aí prontos na internet que é de 1993 e cai em prova, tá? Pensar em território, cadê a palavra território? Pensar em território é saber que isso é o coração, né, da atenção primária à saúde. Ele é importantíssimo para se fazer o diagnóstico em saúde. Só que essa questão pegou exatamente o que Mendes traz. Então ele traz assim, ó, vou escrever aqui embaixo para vocês. Ele traz duas concepções de território. A primeira concepção de território é exatamente o que está nessa alternativa, onde ele usa como critério principal a área física, o território em si, o limite, tá? Só que território não é só isso, tá? A segunda concepção de território é um processo em construção. Entenda isso. Como que eu vou te explicar aqui, ó? Processo em construção. E ele vai além do critério 1, geofísico, tá? Porque ele leva em consideração a dinâmica social. É como se a gente falasse em território, nessa segunda opção, enquanto território, área física, mas a dinâmica das pessoas ali inserida. Que essa mistura e interação, veja, não é só a soma, é a soma com a interação. Isso traz uma caracterização do espaço completamente diferente do que só a primeira concepção de território. Então, cuidado para não confundir, porque olha só a alternativa. Olha como é que ela começa. Uma das concepções, ou seja, é muito comum as questões trazerem que a única concepção de território, ela é geofísica só. O território é o espaço delimitado, ponto. Não. Território é o espaço delimitado, ponto, adicionado de toda a dinâmica social das pessoas que ali habitam, tá? E Mendes traz essa diferenciação. São duas concepções que se complementam o tempo inteiro, mas como a alternativa trouxe uma das, essa alternativa então se tornou correta. Lembra sempre que é o coração da APS, tá bom? Então essa daqui, a primeira questão nossa, correta, tá bom? Vamos ver a número 2. O conjunto de processos finalísticos de apoio e gerenciais do território constitui o microprocesso da organização e é estabelecido de acordo com o perfil, a missão e as diretrizes organizacionais. São microprocessos a educação permanente, a gestão de suprimentos e a regulação. Questão aqui importante para a gente comentar. Eu vou te dar aqui um esquema sobre o que costuma cair nas provas sobre processos. Processos esses que também muitas vezes é aplicado em empresas, etc. Mas trazendo esse assunto para a saúde, trazendo esse assunto dentro da saúde coletiva, gestão do SUS,
eu quero que você guarde o seguinte, que é o que sempre cai, tá? Os processos, eles têm uma classificação, então, ó, classificação por propósitos. Anota, tá? Printa, não sei, mas guarda o que eu tô te falando porque é recorrente em prova. A primeira classificação, ela é a classificação finalística. Veja que parte está conversando aí com o seu enunciado, mas estou tentando te dar o contexto do que está escrito aí no seu enunciado. O segundo processo é um processo de apoio. E o terceiro processo, gerencial. Tá? Veja, eles se complementam também. O que seria o processo finalístico, né? Ou finalística, vou colocar aqui com o. O processo finalístico é a atividade fim da organização. Por exemplo, ali naquela organização, aquele setor, a atividade fim dele é a imunização. Ou ali naquele pedaço é a farmácia. Ou, sei lá, estratificação de risco. Enfim, é a atividade finalística daquele setor. Nem sempre a gente está considerando a instituição inteira, mas é daquela área, tá bom? Tá, atividade finalística. A segunda classificação, a gente viu que é apoio. O que o apoio faz? Dá suporte à atividade finalística, que a gente classificou como o número 1. Vamos colocar alguns exemplos, porque senão não vai ficar claro para você. Por exemplo, o apoio diagnóstico, não dá suporte à atividade finalística, por exemplo, consulta, enfim, esclarecimento diagnóstico, as especialidades, etc. Suprimento e estoque, não dá apoio, né? Seja esse suprimento e estoque relacionado à vacina, à farmácia, higiene, limpeza, tudo isso, apoio diagnóstico. E a terceira classificação, então, gerencial, que vai medir, vai monitorar, vai garantir as metas, tá? Então, é garantir metas, é monitorar. Essas classificações, elas se complementam e junto entenda como soma mais interação. Isso tudo junto formam dentro de uma organização, de uma instituição, um macroprocesso. Veja que não tem como ser microprocesso, porque é a interação disso tudo. E olha o que diz o enunciado. O conjunto, ou seja, a soma, a interação desses processos que está aí, finalístico, apoio gerencial do território, e aqui ele usa território como critério, constitui o microprocesso da organização. E aí, então, a alternativa errada. Entendeu o motivo? Por isso que eu dei essa explicação inicial para que você, enfim, né, caia a ficha do que estamos falando. Existe sim essa divisão que o enunciado traz para você, onde existe o processo finalístico que apoia esse processo finalístico e o que gerencia todas as demais áreas para que aconteça esse processo finalístico. Só que esse conjunto traz o macroprocesso nas instituições. Macro, não tem como ser micro. Veja que a gente deu exemplos de áreas completamente diferentes, mas que se complementam e somam e conduzem a instituição ao seu fim na qual ela é destinada, tá? Então é macro e não micro, por isso a alternativa está errada, tá? 3. Na atenção primária, os processos de apoio são aqueles que dão suporte aos processos finalísticos. Veja que a gente já explicou aqui. Vamos voltar aqui. Apoio dá suporte ao processo finalístico. A gente está aqui no 2, tá bom? Tá. Gerenciando todos os recursos requeridos por ele. Veja, aqui ele está misturando os conceitos de novo, porque a gente tem o processo finalístico, o apoio e o gerenciamento. O apoio ele presta apoio ao processo finalístico, mas existe aqui uma terceira função que faz a gestão, e ele está dizendo que não, que esse apoio faz também a gestão, tá? E aí ele dá alguns exemplos, como cadastramento, imunização, farmácia clínica e etc. E aí está errada. Veja que ele traz setores que sim, existem nesse conjunto de atividades que se complementam, tá? Acontece que
a gente tem essa divisão de funções e essa classificação didática que é o que ele está cobrando nesse próprio enunciado. Então lembra sempre, o processo finalístico é o que aquele setor se dispõe a fazer, o apoio é o apoio ao processo finalístico, mas a gente tem uma terceira atividade de função que faz a gestão para que cada atividade finalística chegue ao seu fim esperado. Por isso, então, a alternativa errada. Veja que parece um pouco difícil, um pouco teórico demais, mas você percebeu que duas questões, você sabendo o esquema básico, já te respondiam essas questões. E assim isso vai se repetindo. São questões que usam essa mesma base e outras que você vai encontrar que também vai utilizar e esse esquema vai te resolver na hora da prova. Então leve isso para a hora da prova. Mesmo que você não tenha tanta afinidade com esse conteúdo. São conteúdos enxutos, na qual eu já estou trazendo aqui para você de forma mastigada, que vai resolver a sua questão. E é isso que você precisa, acertar a sua questão, beleza? Questão de número 4. O foco da territorialização, eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra, eu vou falar de novo para ver se eu treino. Territorialização, ó, saiu finalmente, né? Está em estabelecer 2 territórios sanitários fundamentais. O território área de abrangência, que é o espaço da responsabilidade de uma equipe da estratégia saúde da família. Então aqui, ó, território de abrangência. Nesse território existe uma equipe de saúde da família atuando dentro dessa delimitação de território. Lembrando que território é a parte dinâmica, mais a parte física, tá bom? Tá. Aqui. E o território microárea, que é o território de responsabilidade de um agente comunitário de saúde. Entenderam a diferença? Isso está completamente correto. Então, a gente tem uma abrangência da equipe e cada agente tem uma responsabilidade com a sua microárea. Quem já trabalha na área tem essa palavra já enraigada, né? Microárea. Grava isso, a microárea se referindo a responsabilidade de um indivíduo, daquele profissional, tá? Por isso que a alternativa está certa. Quinta questão. O processo de territorialização, agora eu tô muito boa de falar essa palavra, desenvolve seguindo algumas fases. Veja como é teórico, logo esse assunto cai bastante em prova. Veja que somente nessa banca já caiu de várias formas e isso se repete em outras bancas. Não precisa se desesperar, mas fique muito feliz de saber que um assunto estudado, que é esse assunto que tem sim suas diversas facetas, é algo que tem uma chance enorme de cair. Logo, se você compreender e extrair dali quais são os pontos principais, a sua chance de acerto é gigante. Então, usa esse dado a seu favor. Então, vamos embora nas fases desse processo. A primeira delas é a fase da delimitação, que considera determinados critérios de delimitação ou revisão de território. Vamos colocar aqui as fases, olha só. Veja que ele não falou quantas fases, né? Ele falou algumas fases. Então, eu vou colocar aqui quais são as fases desse processo. A primeira fase é a fase preparatória ou de planejamento. Veja que a gente está usando o território como base do assunto, tá? A primeira delas, aqui no enunciado, é a fase de delimitação. É a fase de delimitação, gente? Foi isso que eu escrevi? Não, tá? O nome da primeira fase, não adianta, vai ter conteúdos aqui que são teóricos, se chama preparatório ou ainda como sinônimo de planejamento. Mas vamos continuar aqui porque vai ser útil para outras provas. A fase 2 é a fase de coleta de dados ou coleta de informações. Tá? O que inclui nessa segunda fase para ficar ainda mais claro? E é uma fase extremamente trabalhosa, tá? Porque inclui a observação in loco, inclui a coleta de dados nos sistemas de informação em saúde, a visualização de prontuários e até mesmo a realização de entrevistas. Então, veja que é uma fase densa. E a terceira fase desse processo é a fase de análise de dados.
Veja que esse nome delimitação, ele nem é de forma didática aplicável às fases do processo de territorialização, tá? Mas saiba, que não adianta falar tá errado ou tá certo sem dar explicação nenhuma, saiba e se acostume a falar oralmente essas 3 fases. E aqui ainda trago algum exemplo, porque eu já vi prova colocando esses exemplos em outras fases. Tá? Então, fase preparatória ou de planejamento, e aí tanto faz o que cair para você, fase de coleta de dados, incluindo observação em loco, sistema de informação em saúde, prontuário, entrevistas, enfim. Então, a análise de dados, logo, mais uma alternativa errada aí da IATS. Tá? Agora a gente vai entrar aqui na PNAB, em nome aqui da professora Rayane, vamos trazer aqui mais algumas questões, tá? Mesmo esquema, certo e errado, presta atenção para que você utilize o enunciado a seu favor, né? Se você precisar estudar por questões, todas as partes das questões são importantes. É o enunciado, são as alternativas certas quando é uma questão de múltipla escolha, porque cada alternativa tá te confirmando um pedaço da teoria, ou uma caça de erros, né? Onde aquela errada, por que tá errada? Ah, se tá errada eu preciso corrigir porque eu tô entendendo o erro daquilo. Então, cada alternativa é importante quando é de múltipla escolha, e aqui é sua única chance, porque é a única alternativa. Aproveite um enunciado, parte-se do pressuposto, quando tem um enunciado acima da própria alternativa, que o enunciado está te trazendo alguma informação correta. Aproveita para estudar nesse momento aí pré-edital e ainda que seja pós, tá bom? Vamos lá, então o que seria o enunciado? Seria daqui para cima, né? Agora aqui eu já não parto do pressuposto que tá certo, eu vou precisar julgar. A estratégia Saúde da Família busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, má alimentação e uso de tabaco. Veja que a estratégia Saúde da Família não atua só no combate a doenças, né? Atua na promoção da saúde, com foco também na prevenção de agravos, termos que caem demais, né, no enunciado, tá? Com atenção integral, equânime e contínua, a estratégia Saúde da Família se fortalece como uma porta de entrada do SUS. Beleza. Porta de entrada do SUS, o SUS tem várias portas de entrada, né? O SUS tem, por exemplo, a própria UBS, que seria a principal porta de entrada, tem o serviço de urgência e emergência, tem o serviço de atenção à saúde mental, que é uma outra porta de entrada, e tem também os serviços de atenção especial. Por exemplo, centros de testagem e aconselhamento, é um serviço porta aberta específico para aquele assunto, na qual o paciente ou o usuário não precisa ter agendamento, é uma porta aberta, entende? A partir daí, ele passa a fazer parte desse fluxo do sistema, o que a gente chama de rede, esses emaranhados de serviços que se conversam, que tem um fluxo de referência e contra-referência e níveis de complexidade, tá? Beleza, isso é só o enunciado. Agora vamos para a questão. O agente comunitário de saúde tem um papel muito importante no acolhimento. O que você acha? Até aqui tudo bem? Tudo bem, ele está colado na comunidade, né? Pois é membro da equipe de saúde e faz parte da comunidade. Perfeito. Então a gente tem a comunidade, tem lá, né, a comunidade em si representada pelas casinhas e aqui, né, a UBS, por exemplo. Então, o agente comunitário de saúde, ele tanto trabalha na UBS quanto ele vive naquele local. Tá, até aí tudo bem. O que permite a criação de vínculos mais facilmente, propiciando o contato direto com a equipe, certo? Não só certo, perfeito, né? Ninguém mais que ele mesmo para contar e apontar as dificuldades do seu próprio território, e esse elo direto colabora até mesmo na adesão de vínculos, né, da população dessa região com a UBS. Então, resposta certa, tá? Item 7. Os núcleos de apoio à saúde da família. E aqui, falou em NASF, presta muita atenção na sua prova, porque a gente tem aqui a nota técnica 3 de 2020, eu já vou falar sobre ela. Cada vez que eu leio o NASF, eu já pego essa nota na minha cabeça. Mas, vamos continuar lendo. Os núcleos de saúde da família foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008 para quê? Para apoiar a consolidação da atenção primária à saúde, ampliando a oferta de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, abrangência e alvos de ações. Tá certo aqui? Tá certo, porque a gente sabe que NASF, cadê? Ela tem uma categoria também multiprofissional. Exemplos de profissionais:
médico ocupacional, médico acupunturista, assistente social, que mais? Farmacêutico, que mais? Terapia ocupacional, etc, etc. Tá? São vários profissionais, aumentando aí até a integralidade das atividades, tá? Aí diz assim, bem no finalzinho, o Ministério da Saúde aponta 4 modalidades de NASF, e aí já dá não, por quê? NASF, ele foi criado com 3 modalidades, NASF 1, NASF 2 e NASF 3, tá? Tem a ver com o número de equipes vinculadas e etc, mas, então aqui já trouxe a questão, estando ela errada. Tá? Porque não são 4, são 3. Mas eu te chamo a atenção para a nota técnica 3 de 2020, que traz aqui, ó, revoga os serviços de NASF ligado à atenção básica, o NASF AB. Então, muita atenção. Não leu a nota técnica? Ainda leia a nota técnica. É uma nota pequena, vale a pena ler como complemento. E ela também vincula o saber ali da nota sobre o novo modelo de financiamento da atenção básica, tá? Então, essa questão, ela tá errada por causa do número de classificações NASF, ponto. Porém, a tendência é que daqui para frente essa nota técnica seja cobrada, tá? Ela extingue aí a longo prazo o NASF, e aí tem 250 milhões de discussão sobre isso. Sim, não é bem isso, não é bem aquilo. Ainda estamos em discussão, porém leia a nota, entenda, porque muitas vezes a cobrança vai ser literal. Então as discussões, ainda que tenham suas divergências, o que está escrito ali é o que pode cair na prova e se relaciona diretamente com a alteração do financiamento da atenção básica, tá? Então, atenção, não deixa passar sua batida ou faça a questão de forma superficial. Atente-se aos detalhes que a questão já te traz como dica de próxima questão, inclusive. E essa, então, errada, tá bom? Questão número 8. Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por no máximo 3.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.500 pessoas, respeitando-se critérios de equidade para essa definição. Quando eu estava lendo aqui, eu quase corrigi automaticamente, então grava aí. Máximo de 4.000 pessoas, tem que decorar, gente, não tem jeito, né? 4.000 pessoas e uma média de 3.000 pessoas. Média. Decora, porque isso cai com muita recorrência. A VUNESP é apaixonada por esses números, cai bastante. A OCP também já vi várias vezes e números errados aí, então, no enunciado, tá? E por fim, presta atenção, mais uma questão voltada para esse assunto. A territorialização e a descrição são tidas como princípios da PNAB, tá? De forma a permitir o planejamento, programação e etc. Olha só, não esquece que a territorialização e a descrição, elas fazem parte da PNAB, ok? Porém, a PNAB, ela tem 2 grandes grupos de dados que caem muito em prova. Ela tem os seus princípios e ela traz também diretrizes. E adivinha o que a prova faz? Ela faz uma lambança, ela troca isso o tempo inteiro na sua prova, tá? Os princípios, e vale a pena conferir no documento original, a gente tem lá como exemplo a universalidade, a equidade, a integralidade, tá? Agora, dentre as diretrizes, a gente tem a territorialização, a gente tem a regionalização, a gente tem a população adscrita, que tem a ver com o segundo termo com a descrição, né? Aqui é as pessoas, né, que pertencem ao território da UBS, enfim, não preciso nem explicar isso daqui. O que a questão fez? Uau, trocou. Pegou o que é descrito na PNAB enquanto diretrizes, jogou em princípios e falou certo ou errado? Errado, tá? Errada porque, está na PNAB. E essas são as questões mais difíceis. As questões mais difíceis não é aquela que você lê e fala, não, isso aqui nem tá lá na PNAB, por exemplo, né? Ou nem tá na lei tal. O mais difícil é, poxa, eu tenho certeza que eu já li isso ali, mas ela está em categoria diferente na aplicação aqui da questão. E aí você tem que buscar uma outra informação mais específica que está nessa lei, está nessa norma, resolução, seja lá o que for, mas não está encaixada na categoria, na caixa correta. Como a prova é completamente teórica,
incorreta nesse caso, tá? Muita atenção, porque a sua prova vai ser assim, a sua prática clínica vai te ajudar isso aqui na hora da prova. Resolve algumas questões? Resolve. Identifica alguns erros? Identifica. Mas a prova é extremamente teórica, ela traz conceitos que realmente é só aquela pessoa que se organizou e estudou e entendeu a importância de decorar alguns conceitos, de entender outros e de praticar tudo isso muitas e muitas vezes, é a pessoa que vai passar. E já te adianto que ela não vai passar só em um, ela vai passar em um, em dois, em três, ela começa a ter um nível de acerto tão bom que ela começa a abrir todas as portas que ela quer. Se você quer ser uma dessas pessoas, é a prática que vai te levar a esse nível. Beleza? Então foi um grande prazer. Treinem mais e mais e mais e mais. Grande abraço para vocês. Então, pessoal, continuando o nosso bloco de questões, né? Essas questões elas falam sobre a parte das síndromes hipertensivas e também da complicação das síndromes hipertensivas, que é a HELP, né? Então, essa questão de número 3, ela é específica de HELP. Então, ela fala assim, a síndrome HELP é uma complicação obstétrica grave de difícil diagnóstico e que pode causar a morte da mãe e também do bebê. Seu quadro clínico caracteriza-se por... Então, interessante, né, ele falar que é um difícil diagnóstico exatamente pelo fato de que a gente não tem uma clínica específica da HELP, né? É aquilo que eu falei para vocês, tem pacientes que fazem HELP e que simplesmente não tem nem pressão alta, então a gente fica assim, às vezes, meio confuso no diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é realmente laboratorial, né? E aí? Qual é a caracterização do quadro clínico? Então, essa questão, ela fala exatamente do acróstico da HELP, né? Ou seja, qual que é o significado de cada uma das letrinhas lá que aparece. Então, na letra A diz assim, hemólise, diminuição das enzimas hepáticas e trombocitose. Na B, policitemia, elevação das enzimas hepáticas e trombocitose. Letra C, hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. E na letra D, hemólise, diminuição das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Então, lembra? Então, ó, o H é de hemólise. O EL é de elevated liver, né? Que é o quê? Elevação de enzimas hepáticas. E, por fim, o LP, low platelets, que vem de plaquetopenia. Então, essa é a ideia. Beleza? Então, a resposta vai ser a letra C, né? Então, a letra C está mostrando exatamente isso. Cuidado com os outros termos. Você sabe o que é trombocitose? Trombocitose é um aumento de plaquetas ou plaquetocitose. Tanto que a gente pode falar em plaquetopenia ou trombocitopenia, tá? Então, plaquetopenia é igual a trombocitopenia. Vai que ele não, né? Trombocitopenia. Vai que ele não tivesse usado o termo plaquetopenia, tivesse usado o termo trombocitopenia. Né? Então, você tem que saber que eles são sinônimos, plaquetopenia, trombocitopenia, assim como trombocitose e plaquetocitose são considerados sinônimos, beleza? Policitemia. Policitemia é uma elevação do hematócrito. Então, isso aqui aumenta a viscosidade sanguínea, né? Isso aqui é muito comum nos bebês. Às vezes tem bebês que nascem com policitemia e tem que fazer até sanguíneo transfusão para poder, né, diminuir essa viscosidade sanguínea, porque senão isso pode o quê? Pode fazer coágulos dentro dos vasos sanguíneos do bebê, tá bom? Então, só para você entender um pouquinho dos termos que ele usou aí, que talvez sejam desconhecidos para vocês. Bem, então a nossa questão ficou a letra C e vamos embora para a 4. A 4 diz assim, sobre a pré-eclâmpsia, analise as sentenças abaixo, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A interrupção da gestação deverá sempre ser considerada nos casos de pré-eclâmpsia grave
independentemente da idade gestacional. Olha só, é diferente daquela outra questão que a gente falou, que ele deixa meio que não entender que na pré-eclâmpsia grave eu vou ter que sempre fazer interrupção da gestação, independente da idade gestacional. Aqui ele colocou assim, ó, a interrupção da gestação deverá ser sempre considerada. Então, assim, quando eu falo que ela deverá ser considerada, eu estou pensando na possibilidade de ela acontecer. Então, caso eu não tenha controle dessa pré-eclâmpsia, caso ela grave, caso eu realmente tenha um risco materno que, né, realmente possa agravar, né, vamos dizer assim, então aí eu vou realmente considerar essa possibilidade independente da idade gestacional. Primeiro a gente tenta controlar, né, entrando com a medicação, tentando fazer um corticoide no bebê para poder melhorar o prognóstico do bebê. Se eu conseguir segurar essa situação pelo menos 48 horas, que é quando eu fecho o corticoide do bebê, ó, já vai assim ajudar muito. Por quê? Porque isso vai melhorar o prognóstico de nascimento do bebê por conta dessa maturidade pulmonar fetal que ela vai melhorar com o uso do corticoide, tá? Então esse item ele é correto. Ela deverá sim ser considerada, né, independente da idade gestacional, mas ela não terá que ser sempre realizada. Se eu tenho controle, tranquilo. A administração de corticoide está indicada para grávidas pré-eclâmpticas, né, com idade gestacional entre 34 e 37 semanas. Então, como a gente falou, hoje em dia já tem evidências falando para a gente usar, já tem algumas evidências, né, falando que a gente pode sim usar, né, o corticoide a partir de 34 semanas. Mas o que a gente tem realmente de martelo batido, né, assim, de evidência forte, que está constando lá nos nossos manuais, é a corticoterapia sendo feita até 34 semanas, tá? Então, por isso é que esse item a banca considera como errada, porque de fato a gente tem alguns estudos falando sobre a possibilidade do corticoide após 34 semanas, mas a gente não tem ainda aquela evidência forte, né, de vários estudos mostrando isso. Então, por isso é que esse item vai estar errado. Por quê? Porque a gente vai pensar em corticoide nos bebês até 34 semanas, de 24 a 34 semanas. Que aí sim a gente tem evidências científicas fortes que realmente isso melhora o prognóstico fetal, o desfecho, né, para o bebê. Então, esse item errado. 3. Recomenda-se o uso do sulfato de magnésio para prevenir eclâmpsia em mulheres com pré-eclâmpsia grave, mas não para prevenção de eclâmpsia se a pré-eclâmpsia é leve. Em algum momento eu falei sobre isso, que assim, a gente usa sulfato para prevenir eclâmpsia, sim, sempre. Mas assim, eu falei de pré-eclâmpsia grave, usar na leve e não usar? Não existe isso, pessoal. Na verdade, assim, paciente com pré-eclâmpsia, o que a gente tem hoje de evidência é que, assim, paciente com pré-eclâmpsia, ela deve ser sulfatada, independente se ela é leve, se ela é grave. Como eu falei, né, hoje em dia as pessoas nem gostam de usar o termo leve e grave. Por quê? Porque a impressão que se dá é que a leve não tem que ter um manejo adequado, não tem que ter um manejo, né, nem adequado, né, um manejo mais sério, com mais cuidado, mais cauteloso, tá? Então, não existe essa regra de sulfato de magnésio prevenir eclâmpsia só quando for pré-eclâmpsia grave e na leve não, beleza? Então, de fato, a única alternativa que a gente tem correta nesta questão é a primeira, tá? O que vai estar na nossa letra D, apenas a 1 é a correta. Vamos para a 5. A 5 nada mais é do que aquelas definições da classificação que a gente comentou, né? Então, a gente fez essa classificação, tinha um slide lá nos nossos blocos anteriores que eu expliquei isso para vocês. Então,
o que é a pré-eclâmpsia, o que é a pré-eclâmpsia superposta à hipertensão arterial crônica, o que é simplesmente a hipertensão gestacional e o que é a hipertensão arterial sistêmica crônica. Então, ó, eu tenho pré-eclâmpsia associada à hipertensão crônica, eu tenho a hipertensão gestacional e eu tenho a hipertensão crônica, que é diferente, né? A gente até comentou, né? Então, a hipertensão gestacional, ela pode até cronificar, né? Mas aí é aquela hipertensão que a paciente não tinha antes, que a gravidez fez ela ficar hipertensa e que ela ficou hipertensa depois. Não melhorou depois de 12 semanas. Diferente da hipertensão arterial sistêmica crônica, que é aquela que ela já tinha antes de engravidar. Então vamos ver o que temos aí nos itens para a gente poder fazer aí ligar a coluna 1 com a coluna 2. Vamos lá. Hipertensão arterial sistêmica detectada após a 20ª semana. Opa, isso é bom, hein? Esse termo aqui. Sem proteinúria, bacana. Então isso já exclui a pré-eclâmpsia. Podendo ser definida como transitória ou crônica. Quem é essa? Essa é a hipertensão gestacional. É aquela paciente que não era hipertensa e na gravidez, depois de 20 semanas, ficou. Se passou, transitória. Se não passou depois de 12 semanas, cronificou. Então, é a 3, né? Hipertensão gestacional. Vamos para o segundo item aqui. É definida por hipertensão registrada antes da gestação, no período que precede a 20ª semana, ou além das 12 semanas após o parto. Ou seja, ela já tinha antes de engravidar. E ela vai continuar hipertensa depois do parto e depois das 12 semanas do parto. Então, essa é o quem? Essa é a clássica hipertensa crônica. Então, ela é qual? Ela é a 4. Beleza? Então, ela é a 4. O chato dessas questões aqui, tipo assim, você já respondeu 2, você não tem como errar mais, né? Porque, tipo, não tem mais muitas opções além da letra B. Mas vamos continuar aí na nossa revisão aí do conteúdo com o exercício. Caracterizada pelo aparecimento da hipertensão arterial sistêmica e proteinúria, ó, maior que 300 miligramas em 24 horas. Beleza, isso varia em bibliografia, tá? Às vezes ele coloca maior que 2 gramas, mais que 300 miligramas. Após a 20ª semana de gestação, em mulheres que não eram hipertensas, elas eram previamente normotensas. Isso aqui caracteriza o quê? A nossa famosa pré-eclâmpsia, né? Por quê? Porque apareceu depois de 20 semanas, veio associada com proteinúria, que é uma das características da pré-eclâmpsia. E, por último, diz, definida pela elevação aguda da PA, a qual se agregam proteinúria, trombocitopenia, normalidades da função hepática em gestantes portadoras de hipertensão arterial crônica, com a idade gestacional superior a 20 semanas. Essa aqui é a pré-eclâmpsia superposta, ou seja, é aquela paciente que já era hipertensa antes de engravidar e está fazendo um quadro de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então, essas pacientes, por elas já serem hipertensas crônicas e agravarem, elas ficam muito mais vulneráveis a desenvolverem a HELP, que é a principal complicação. Por isso é que ele agregou aqui trombocitopenia, já jogou a normalidade da função hepática, ou seja, ele já começou a misturar a HELP na história. Tá certo? Então, ficou o quê? 3, 4, 1, 2, que é a nossa sequência da letra B de bola. Questão 5, letra B. Questão 6. O técnico em enfermagem assume papel importante supervisionado por enfermeiro nos cuidados gerais prestados a pacientes internadas com quadro diagnosticado de eclâmpsia, baseado no Manual de Gestação de Alto Risco e respeitando a lei do exercício profissional do técnico em enfermagem,
assinale a opção cujos cuidados gerais podem ser desenvolvidos por esse profissional. Então, vamos lá. Qual é a função do técnico dentro desse contexto da paciente acometida por um quadro de eclâmpsia? Primeiro, manter um ambiente tranquilo, o mais silencioso possível, decúbito elevado a 90 graus. Eita! Então, assim, ele estava bem, né? Ambiente tranquilo, mais silencioso possível. Agora, o decúbito de 90 graus, não, né? Deixar a paciente sentada, né? Ereta, não. Beleza? E face da paciente lateralizada. Imagina, né? A paciente sentada assim, né? Com a cabeça assim de lado, né? Enfim. Verificar sinais vitais, isso sim. Né? Instituir catéter nasal com oxigênio, se tiver prescrito, sim. Impulsionar a veia central calibrosa, conforme prescrição, isso aí sim. Tá? O corguinho aqui, né? A pulada do corpo foi o decúbito elevado a 90 graus, a face da paciente lateralizada, com ela sentada assim, beleza? Então, esse item está errado. Na letra B diz o quê? Manter o ambiente tranquilo, ótimo, o mais silencioso possível também. Decúbito elevado a 30 graus, de fato é. Face da paciente lateralizada, beleza, você pode deixar já ela de ladinho, decúbito lateral, então automaticamente a face já fica lateralizada, mas numa angulação de cabeceira de 30 graus, claro, tá? Verifica os sinais vitais, institui catéter vesical de demora. Então, olha, isso aqui é que está errado, né? Porque isso aqui não é a função do técnico em enfermagem, ok? Fazer catéter vesical de demora. Essa é a função de enfermeiro, ok? Então, por isso que esse item está errado. Na letra C, manter um ambiente tranquilo, o mais silencioso possível, joia. De novo, decúbito elevado a 90 graus. Já estragou, né? Então, o resto parece que está ok, né? Verificar a temperatura, instituir o catéter nasal com O2, funcionar a veia periférica calibrosa conforme prescrição. Tá? Tirando esse decúbito de 90 graus, o restante, de fato, o técnico, né, pode fazer. E, por fim, a última diz: manter o ambiente tranquilo, beleza, o mais silencioso possível também. Decúbito elevado a 30 graus e face da paciente lateralizada, joia, ela está em DLE. Verificar sinais vitais, também. Catéter nasal com O2, 5 litros, ok. Veia periférica calibrosa, conforme a prescrição médica. Então, todos esses itens competem ao técnico em enfermagem, ok? Então, a resposta da 6 ficou, de fato, a letra D. E a 7ª e última diz assim: sobre o segmento pós-parto de mulheres que apresentaram distúrbios hipertensivos na gestação, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Vamos lá. Primeiro, o maior risco para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia, ou síndrome HELP, ou eclâmpsia no pós-parto, ocorre nas primeiras 48 horas? De fato, é. Tá? Então, a gente até tem casos de pacientes que, né, evoluem para essas situações depois de 48 horas, mas essas 48 horas, ou seja, essa parte, esse puerpério mais precoce, ele realmente tem um risco maior, tá bom? Então, isso é verdadeiro. Na segunda diz assim: mulheres com hipertensão gestacional que não apresentaram hipertensão previamente à gestação podem ter seu esquema farmacológico descontinuado em 48 horas após o parto, com monitoramento de PA e reintrodução de antihipertensivo se os níveis pressóricos forem superiores a 140/90. O que ele está dizendo aqui? A paciente não era hipertensa, tá? E aí, de fato, na gravidez ela ficou hipertensa. Pelo fato dela ter ficado hipertensa, foi instituído uma medicação para ela, metildopa. O que ele está dizendo? Que essas mulheres podem ter o esquema farmacológico descontinuado em 48 horas após o parto.
Podem. Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, né? Quando tem a palavra pode tudo, né? Então, a palavra pode, ela já dá assim, uma possibilidade do item verdadeiro ficar verdadeiro, que é assim de 99%, beleza? Então, e ainda falei para você na aula o quê? Que geralmente o paciente, o que faz ela ficar hipertensa, né, se ela já não é crônica, né, antes de gestação, é exatamente a placenta. Tirou a placenta, então provavelmente parou a produção de prostaglandina, vai cair o nível sério de prostaglandina, vai diminuir a vasoconstrição, né? Então o que acontece? Geralmente resolveu. Agora, claro que se ela estiver mantendo níveis pressóricos superiores a 140/90, é prudente que ela tome o remédio, que seja reintroduzido esse antihipertensivo por mais algum tempo, até melhorar o controle dessa PA, tá bom? Então esse item também está verdadeiro? Também está verdadeiro. Mulheres com pré-eclâmpsia devem ser acompanhadas de maneira próxima, com redução dos antihipertensivos, se a PA for inferior a 140/90. É uma pré-eclâmpsia, ela está, né, de fato fazendo valores absolutos inferiores a 140/90. Então, pessoal, eu vou ficar o tempo inteiro ali no pré-natal ajustando dose. Pode ser que eu tenha que diminuir a dose, pode ser que eu tenha que aumentar a dose. Então, se ela está mantendo a pressão inferior a 140/90, pode ser que a gente tenha que fazer redução do antihipertensivo? Pode. A gente não falou do metildopa? O metildopa não é medicação que é feita de manutenção lá no pré-natal? Então, ela vem em comprimido de 250 miligramas, o paciente pode usar até 2 gramas dia, né? Não teria problema. Então, será que ela precisa manter, às vezes, 3 comprimidos ao dia, 2, 1, ou até parar de tomar, se ela tiver com pressão inferior a 140/90? Sim, mas se essa pressão ficar mais que 140/90, ela precisa manter pelo menos uma dose baixa do antihipertensivo, da metildopa, beleza? Então, ela tem que ser acompanhada de maneira próxima, com redução dos antihipertensivos, se a pressão baixar de 140/90, que esse é o critério definidor de hipertensão gestacional. Então, também está correto. Mulheres que permanecem hipertensas após 12 semanas do parto, provavelmente não se tornarão hipertensas crônicas desse problema. Uai, tá redundante, né? Elas permanecem hipertensas após 12 semanas do parto. Então, elas não vão ficar crônicas? Não, isso já é a caracterização de uma hipertensão gestacional crônica. Lembra, hipertensão gestacional crônica é aquela que não passa após 12 semanas do parto, certo? Então, esse item está errado. Com isso, então, a gente tem como alternativa a letra C, em que a gente tem as assertivas aí 1, 2 e 3 como corretas. Beleza? Então, letra C é a nossa questão de número 7. Com isso, a gente encerra esse bloco de questões falando sobre a parte de síndromes hipertensivas e a gente se encontra em outros, né? Nós vamos ter mais conteúdo sobre principais intercorrências clínico-obstétricas, né? No nosso próximo bloco e a gente se encontra, então, nos nossos próximos temas, ok? Muitíssimo obrigado mais uma vez e até a próxima aula.